Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus continue te abençoando e nos direcionando, nos guiando, através da tua palavra a cada instante. Que todos os nossos passos, atos, atitudes seja tão somente baseado, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, baseado na sua palavra. Que o Santo Espírito de Deus continue a nos guiar a cada dia. Chegamos hoje num capítulo muito bonito. Por que eu digo um capítulo muito bonito? Porque até então o texto, os últimos capítulos vem falando dos reis, das maldades dos reis, do pecado dos reis, reis como Acabe, Jeroboão, que decidiram não seguir ao Senhor. E nós vamos ver o que acontece, E aqui então, a partir do capítulo 17, surge Elias, um profeta do Senhor, um servo do Senhor, que através de toda a corrupção, todo o pecado que estava sobre Israel, sobre todo o povo de Israel, o Senhor levanta Elias. E aqui eu percebo duas situações muito interessantes. Primeiro que, de tudo aquilo que nós já vimos, como eu já disse, toda essa pecaminosidade, toda essa questão, toda a questão da escolha, que parece que a grande maioria escolheu fazer o que era mal diante do Senhor. Parece que a maioria escolheu pecar contra Deus, não ser direcionado pelo Senhor. Mas nós percebemos com a chegada de Elias, com o surgimento de Elias no texto bíblico, nós percebemos que não foram todos. Sempre vai existir um remanescente que vai decidir por buscar ao Senhor, que vai decidir por servir ao Senhor, custe o que custar, correndo o risco que correr. Eles decidem por Deus. Eles escolhem Deus, como diz Tales, eu escolho ser amigo de Deus. Então eles escolhem Deus. E Deus então levanta Elias, Deus leva ele a dar uma sentença sobre Israel, sobre todo aquele povo, de que não choveria, Diz, olha, o versículo 1 diz, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso vem como uma sentença, provando para Acabe, como israelita que era, que o único Deus, o verdadeiro Deus, era o Senhor de Israel, era o Deus de Israel. Nós precisamos também ler todos os textos da Bíblia, entendendo e percebendo que quem escreveu tinha um destinatário. Gostaria que esse destinatário lesse e aprendesse algo, como nós hoje. Hoje nós lemos a palavra, meditamos na palavra, aprendemos e somos direcionados por ela. Quem escreveu também existia o que nós chamamos de leitores originais, os primeiros leitores da Bíblia. Nós somos secundários, eles são os primeiros. Então qual que era o desejo? Era mostrar um Deus que não é conivente ao pecado, um Deus que percebe tudo o que acontece e no momento certo ele vai agir. E mesmo o povo passando por situações, é como nós hoje, olhamos para o mundo e vemos tanto pecado, tanta maldade, tanta corrupção, tanta coisa acontecendo, que isso nos assusta. Mas o texto vem nos dizer que mesmo com tudo isso, existem homens e mulheres dispostos a servir, a pagar o preço mesmo no mundo tão corrupto, de servir ao Senhor. E aqui nós vemos Elias, que faz isso, que chega diante dos poderosos e pronuncia uma palavra de Deus. Ele não tem medo de proclamar aquilo que Deus manda dizer. E o que nós percebemos, que com a sentença que Deus dá através de Elias ao povo de Israel, em especial a Acabe, Elias também sofre com essa palavra. Elias também é atingido com essa palavra. Mas agora, quando começa a existir uma grande fome, onde começa a morrer muita gente, porque imagina quantos anos passaram ali sem chuva, sem orvalho. Isso, perdeu-se plantação, muitas pessoas passaram fome. Só que Elias sofre com isso, mas ele não passa fome, porque Deus levanta esses corvos para alimentá-lo. A viúva também, percebemos que a viúva está passando um problema sério, porque ela fala, o último que eu tenho, eu vou fazer para o meu filho e para mim morrer. Mas sobre a palavra de Deus, ela faz. Nós percebemos que Elias cria no Senhor, servia ao Senhor, e essa mulher também, através da palavra de Elias, ela também cria no Senhor, e vai lá e faz. E diz que ela foi ricamente abençoada. Não por ofertar, não por simplesmente entregar o profeta, mas por crer no poder de Deus. Por crer que Deus pode agir, que Deus pode mover.
Nos momentos de crise, irmãos, nos momentos de dificuldade, a principal coisa que nós precisamos fazer é realmente nos agarrar ao Senhor. Nos agarrar na sua palavra, ficar firme nela, entendendo que Ele continua tendo todo o poder. Nada fugiu do teu controle, por mais que possamos ver todas as corrupções, toda a maldade, toda a tragédia que existe. Deus continua no controle de todas as coisas. E que isso possa nos fortalecer a cada dia, para mesmo em tempos difíceis, continuar crendo em Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.